Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo alerta máximo no Bitcoin e nas altcoins. No dia em que a gente fecha a semana, sim, hoje, 21 horas, horário de Brasília, a gente tem o fechamento semanal. Um indicador muito importante começa a gritar e toda vez que ele gritou, toda vez que ele ligou o seu alerta, a gente teve grandes movimentações. Movimentações, saiba você, que vão abrir grandes oportunidades. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É óbvio, é claro, como de praxe, que eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie amanhã. Hoje tem análise sim de vários ativos que você pediu no último vídeo, mas eu deixo mais uma vez os comentários abertos para que você coloque aqueles ativos que você quer que eu avalie. Bom, vamos começar com o nosso amado Bitcoin. Hoje, como eu expliquei, 21 horas, horário de Brasília, a gente fecha a vela semanal. Vela extremamente importante, já que a gente tem, diante deste fechamento, uma confirmação total do rompimento deste padrão de acumulação. A gente teve rompimento confirmado com este fechamento de hoje. 21 horas, horário de Brasília, fechando acima de 80 mil dólares, nos coloca com padrão rompido. E esse padrão, sendo rompido de forma confirmada, abre espaço para que a gente veja valorizações bem maiores. Por quê? Porque a gente tem aqui uma bandeira de alta, justamente nos levando aos 150, deixa eu mostrar aqui para você, 150 mil dólares. Obviamente, a gente não vai aos 150 mil dólares direto, mas este é o nosso alvo para este rompimento. Então, tudo lindo, tudo maravilhoso, não é verdade? As altcoins estão começando a acordar, o Total 3 está, sim, diante de um pivô de alta para esta semana, tá? Vamos lá, vamos colocar no semanal, fica muito mais didático. Olha só, a gente tem aqui um pivô de alta em potencial para o dia de hoje, o que aumenta e muito a probabilidade da gente buscar faixas ainda mais elevadas. Lembrando que aqui também tem um padrão de xícara. Olha só, você que adora tomar um chazinho, se você é britânico, ou aquele café para vencer o dia a dia, isso aqui é uma xícara, padrão de continuidade de alta que nos leva a maior probabilidade, aceleração. Maravilha também? Então tudo lindo, Bitcoin acelerando, Total 3 acelerando, dominância ontem caiu e hoje com uma leve baixa. No momento exato que eu gravo esse vídeo para você, a gente está com uma leve baixa, o que beneficia as altcoins. As altcoins subiram muito bem ontem e quanto mais a dominância cai, melhor para nós, melhor para o nosso bolso, não é verdade? Sim, essa é a verdade, a gente falou bastante sobre isso no decorrer dessa última semana. Mas, não acredito, Luan, tem um mas? Tem um sinal de alerta. E é um sinal de alerta extremamente importante. Antes de você ficar bravo comigo, saiba que eu estou te trazendo esse alerta para te preparar caso aconteça uma correção. Não estou falando que vai ter uma correção, não estou falando que o mercado vai despencar, não estou falando que você deva vender, que você deva fazer short, que você deva apostar na queda. Eu vou te mostrar com base em um indicador que é muito assertivo, e eu vou te mostrar também por que ele é muito assertivo, que a gente está entrando numa fase de atenção. E a gente tem que ter um alerta, sim, nas nossas cabeças. Por quê? Porque esse é um indicador que normalmente traz uma correção. Seria saudável uma correção? Vamos dar uma olhada. Seria saudável uma correção? Seria saudável uma correção. Ela vai acontecer amanhã, depois de amanhã, agora, daqui a 15 minutos? Não faço a menor ideia. Meu trabalho não é adivinhar o que vai acontecer no futuro e nem o seu. Qual é o nosso trabalho? É entender os cenários possíveis
e estar preparados para esses cenários. O pior que pode acontecer no mercado financeiro é você sequer estar preparado para algo, aquilo acontecer e você perder dinheiro, você não se posicionar, você agir com as emoções, tá? Então, leve este alerta não como uma indicação de venda, né? Leve este alerta como um alerta, porque aqui eu não trago indicações de compra, muito menos indicações de venda. Eu trago aqui vídeos educacionais mostrando o que eu vou fazer e você vai ter acesso ao que eu estou fazendo e vou fazer. Você tem acesso a alertas, mas tudo é com base no gráfico, tudo é com base histórica, tudo com base em indicadores muito fortes. Faz a sua própria análise. Faça o seu dever de casa, porque no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Mas vamos lá, o que eu estou falando? Do que eu estou falando? Medo e ganância. Existe um indicador que é um indicador de medo e ganância. Eu já trouxe aqui uma aula completa deste indicador. E eu sempre falo, olha, o melhor ponto de comprar é no medo. E em alguns cenários, pontos interessantes para você vender, ou pelo menos você realizar uma parcial de lucro, para você rebalancear sua carteira, é na ganância extrema. Medo, medo extremo, ganância, ganância extrema. O que vem acontecendo? Desde a vitória do Trump, a gente vem acelerando. A gente teve nada menos do que, desde a segunda-feira antes da eleição, a gente chegou a uma alta de praticamente 40%. Tá? É uma alta muito forte. Sem correção, é uma alta muito forte. E o fato de ainda não termos corrigido, formados uma base de preço, mostra que sim, o mercado segue bullish. Mas a gente tem que ter em mente que o mercado nem só sobe, ele também forma fundos ascendentes. Por quê? Em uma alta saudável, a gente quer ver o quê? Aceleração e correção. Por quê? Porque uma alta direta, ela é insustentável. Você já viu algum ativo, alguma altcoin subir absurdamente, depois fazer isso daqui? Deixa eu te mostrar. Aquele ativo sobe 100, 200, 300, 400, 500, 800%, chega num ponto absurdo, num clímax, e ele faz... vai embora. Você já viu isso acontecer? Provavelmente você já viu várias vezes isso acontecer. O que você precisa buscar, e você deve sim esperar do mercado saudável: aceleração, correção, fundo ascendente, aceleração, correção, fundo ascendente, aceleração. É isso que mantém um cenário de alta. É aquela escadinha. Não tem como você subir se o degrau é muito alto. Ele fica insustentável. Então, o que a gente tem percebido? Aceleração, aceleração. Correção? Não. 2 dias, diário. Veja como a gente não tem correção. A gente está desacelerando, mas correção, zero. E conforme o mercado acelera, este indicador começa a gritar o quê? Ganância extrema. O que é a ganância extrema? É a visão de todo mundo que ficaremos ricos, bilionários, trilionários. Vou comprar um iate do lado do Jeff Bezos. Vou estacionar o meu iate lá em Mônaco, do lado do Jeff Bezos. A gente vai tomar um cafezinho, depois eu vou assistir o GP de Mônaco, vou pegar um aviãozinho, vou para St. Barts. É isso que você está pensando, não é verdade? Pois bem, quando todo mundo está acreditando que vai ficar ultra bilionário, trilionário e que é um gênio, o mercado pode ter aquela correção rápida, aquela descarga de liquidez, captura de liquidez, e acaba sendo uma descarga de liquidez para baixo. Ele captura aquela liquidez e a gente tem uma correção. Isso normalmente acontece quando a gente começa a chegar em pontos muito agressivos. E eu te mostro, não basta só eu falar, eu vou te mostrar com base em dados, ora.
Por que eu gosto de analisar o índice de medo e ganância desse site, o alternative.me? Porque além dele me apresentar estas informações em tempo real, tá? A gente tem uma atualização, não é em tempo real, desculpa, mas ele tem uma atualização e ele tem um refinamento muito bom para essas informações. Ele me apresenta o histórico. Então eu tenho histórico aqui, ó. Eu tenho datas. Quando que bateu 90? Quando bateu 90? 5 de março de 24. Antes, 11 de fevereiro de 21, a gente bateu 94, vamos ver, 93 em 3 de janeiro de 2021 e por aí vai, tá? A gente vai surfando nesse histórico aqui, a gente tem todas as informações, posso até puxar no máximo e aqui a gente tem histórico até 2018. E o que a gente tem de informação aqui? Temos de informação que, historicamente, quando a gente atinge faixas acima de 85, 90, nós temos correções. Esses são pontos bem críticos e o passado nos mostra. Atingimos ganância extrema, o mercado acaba por ter, sim, aquela correção para indicadores desacelerarem, indicadores voltarem à normalidade e para o mercado voltar a pelo menos uma área neutra, uma fase neutra. Sim, é o que aconteceu no passado. E isso a gente pode verificar aqui também pelo índice de medo e ganância comparado com o preço. No TradingView, existe um indicador que é Crypto Fear and Greed Index, que é exatamente este indicador, mas apresentado no gráfico. Ele é gratuito e você tem acesso à informação. Você pode casar aqui, por exemplo, dia 11 de março, a gente atingiu o topo do mercado e a gente atingiu aquela faixa de máxima, praticamente em 85, 88 no Fear and Greed. No passado, a gente também pode identificar este movimento. Veja que isso acaba acontecendo até mesmo em um bull market fase 2.0. A gente teve lá no último bull market, olha só o que a gente viu. A gente viu uma aceleração, atingimos 85 do índice de medo e ganância, ou seja, batemos em ganância extrema, tivemos uma correção. Começamos a acelerar, tivemos uma aceleração, beliscamos a faixa de 91, depois das eleições, tá? Aqui em 2021, a gente já tem, 2020, desculpa, a gente já tinha passado as eleições. Olha só, aqui a gente teve as eleições, tivemos uma aceleração. Neste ponto, a gente teve o rompimento do topo. E ainda assim, a gente teve, no meio da semana, depois que atingiu ganância extrema, uma correção que foi absorvida. Como a gente está falando de gráfico semanal, a gente pode sim ter um movimento de correção e, posteriormente, uma vez que a gente está nessa fase 2 do bull market, a gente tem essa absorção. Queda rápida, recuperação em V e aceleração. Isso aqui vale também para a fase 2.0, que é a fase da out-season. Veja, a gente teve lá em 2020 o início da out-season, foi aqui. Aqui onde, Luan? 14, 21 de dezembro. Vamos lá no Total 3, eu quero te mostrar exatamente. 21 de dezembro. 21 de dezembro. Aqui, ó, 21 de dezembro foi o último movimento de baixa. E olha só o que aconteceu depois. Aceleração. A famosa out-season. O que aconteceu aqui? A gente teve aceleração, leve correção. Correção quando? Quando a gente atingiu 95 novamente do índice de medo e ganância, corrigiu, acelerou. O que aconteceu com as altcoins? A gente teve uma leve correção e seguiu acelerando. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo que eu estou falando até agora? A gente está chegando numa faixa em que o Bitcoin pode começar uma correção.
Correção leve, correção natural, correção padrão? Sim. Eu estou te mostrando com base em dados. Não estou falando mais uma vez que a gente vai corrigir, que a gente vai cair, que vai corrigir 30%, nem nada do gênero. Eu estou te trazendo esse alerta para que você tenha este nível de consciência. Para você que está pensando em entrar mega alavancado, para você que está pensando em entrar super forte no mercado, dar all-in e deixar a sua carteira com $0, talvez você possa considerar um cenário um pouco diferente. Talvez se proteger nos trades que você está fazendo. Quem sabe realizar algumas parciais em ativos específicos para aproveitar em uma eventual correção, que seria natural. E fica cada vez mais plausível diante deste cenário aqui. Eu mostrei no passado o que você pode utilizar e o que você pode fazer, na verdade, utilizando este indicador. Eu trouxe uma planilha e quem assistiu a aula lá atrás vai lembrar justamente do que eu falei. Quem compra no medo extremo e vende na ganância extrema, ao longo dos anos, reinveste esse capital, tem uma capacidade de aumento financeiro absurdo. Neste exemplo aqui, usando o medo extremo e vendendo na ganância extrema, ou seja, comprando o medo extremo e vendendo na ganância extrema, quem fez isso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes, na verdade, 8 vezes compra, posteriormente venda, teria aí um retorno de 40 vezes o capital investido. 40 vezes o capital investido. $1.000. Neste momento, se vendesse neste momento, quando a gente atingiu aí $91 mil, teria justamente este retorno. Retorno para cada período. E lembro, é um indicador extremamente assertivo, mesmo em queda, mesmo em bear market. Aqui, bear market, aqui, bear market. Veja como comprar no medo e não necessariamente vender na ganância. Não estou falando para você vender na ganância, mas você ter essa visão é importante. E se você quiser seguir essa estratégia de compra no medo extremo e vende na ganância extrema, eu mostro aqui para você que isso tem uma taxa de acerto muito bacana. E se você vai para altcoins, o mesmo é válido, tá? A maior probabilidade é sim você sair com dinheiro no bolso. Então, olha só, é por isso que eu gosto de histórico. E aqui o histórico fica gravado. Vai lá no dia 5/8, 6/8 e vê o que eu falei a respeito do Bitcoin. De comprar no medo extremo. Eu comprei no medo extremo, comprei também no começo de setembro a $54 mil. E olha só o preço que nós estamos, tá? A gente está falando aí de 68%, usando um simples indicador. Vai usar ele sozinho? Não, não vai usar ele sozinho, não deve usá-lo sozinho, mas tá aqui. Eu estou te mostrando com base sólida que isso é algo que funciona. Então, por gentileza, considere pelo menos isso aqui. Olha, isso aqui é um alerta, maravilha. Então eu posso considerar isso daqui para, sim, ter um peso na minha tomada de decisão. Agora fica a pergunta, o que o Luan está fazendo? O Luan está vendendo tudo? Negativo. Eu não estou vendendo tudo. Não estou vendendo, meu Deus, estou saindo do mercado para comprar mais barato. Por quê? Porque isso é apostar na correção. A gente não pode apostar na correção. A gente não pode apostar contra a tendência. O que eu fiz? E eu apresentei isso para os meus integrantes do Prêmio Desafio. Eu realizei levemente alguns ativos que eu achei interessante. Então eu peguei alguns ativos, vendi esses ativos e vou realocar o meu capital para uma eventualidade. Quando tiver essa eventualidade, uma correção, eu vou investir em outros projetos. É isso que eu fiz. Simplesmente, de forma leve, eu coloquei um pouquinho mais de dinheiro no meu caixa. Aumentei levemente o meu caixa.
Eu não vendi 100% dos meus ativos, eu não estou fazendo short, eu não estou fazendo absolutamente nada nesse sentido. Eu estou simplesmente realocando a minha carteira, obviamente tem um porquê, todos os integrantes do Prêmio Desafio tiveram essa informação, mas eu fiz essa realocação. Por quê? Qual é a minha visão? E agora eu falo das altcoins. Se o Bitcoin corrigir, e eu sigo com essa visão de correção para faixas de Fibonacci, olha só, se o Bitcoin corrigir, eu não sou dono da verdade, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer amanhã, mas se o Bitcoin corrigir, eu vou ficar de olho em quê? 80 e 72 mil dólares. Essas são as faixas que eu vou ficar de olho. Muito provavelmente nesta faixa e nesta faixa. Uma correção para essas áreas já vai colocar o índice de medo e ganância abaixo de 80, que está abaixo de 70. Por quê? Porque o nível de sensibilidade do mercado está muito grande. Então qualquer correção pode começar a assustar as pessoas. E isso é bom. Por quê? O que a gente faz? A gente compra, olha só, fogos para você aí na minha cara. Não sei como eu faço isso. Mas aqui a gente mostra que comprar no medo é uma mega oportunidade. Se a gente tiver uma correção aqui e a galera começar a ficar com medo, o que você acha que vai acontecer? Oportunidade. E eu vou aproveitar para quê? Para comprar altcoins. Por que comprar altcoins? Porque a gente está vendo um movimento de baixa na dominância. Então a tendência é que o Bitcoin corrija em algum momento. Quando isso acontecer, tá? Eu só estou mostrando para você aqui o que pode vir a acontecer. Entenda o cenário geral, pode ignorar os números, tá? Não necessariamente a gente vai corrigir agora. Quando a gente tiver uma correção, a gente vai olhar para a dominância. A dominância está com uma indicação de baixa e a tendência com o Bitcoin desacelerando é a dominância começar a cair, o dinheiro começa a ir para as altcoins. O dinheiro indo para as altcoins, a gente tem uma probabilidade bem interessante de ver apenas um fundo ascendente. Este fundo ascendente, que está sendo indicado aqui no Total 3, vai ser um fundo ascendente para vários ativos. Ou seja, eu estou vendo altcoins acelerarem, acordarem. Se o Bitcoin corrigir com a dominância também em queda, esse pode ser um cenário de fundo ascendente oportuno para vários ativos, vários bons ativos. Por isso que eu não estou, oh meu Deus do céu, estou me desfazendo de tudo porque eu quero comprar mais barato. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Já pensou que o mercado pode continuar neste ritmo devagar, alta, lenta no Bitcoin, dominância começa a cair e vários ativos começam a subir? Por isso, neste momento, é com muita cautela que você deve ajustar a sua carteira se você quiser em um evento de correção. Quando ele acontecer, você estará preparado e aí sim você aloca o seu capital. Combinado? Então, qual é o alerta? A gente está chegando num ponto que é crítico e a gente tem que ficar de olho. Você deve tomar muito cuidado com trades extremamente alavancados, porque qualquer movimentação de baixa pode trazer uma movimentação de baixa para as altcoins, mesmo que num nível minimizado se a dominância cair. Ainda assim, é importante você ter um cuidado, porque muita gente está alavancando, achando que vai ficar bilionário, mas o mercado é soberano. E este indicador aqui, ele tem uma taxa de acerto muito bacana. Certo? Então, só mais uma vez, para que ninguém venha falar, nossa, virou um urso agora. Eu não estou apostando na queda, eu sigo bullish, sigo com a minha visão bullish, sigo com a minha visão de alt season. Mas eu tenho que te trazer esse alerta, eu tenho essa obrigação. Beleza? Se você ficou até aqui, muito obrigado, agradeço bastante. E peço a você que comente BTC Bob Esponja. Se você ficou até aqui, BTC Bob Esponja. Por quê? Porque eu quero saber quem chega até o final, até uma parte importante do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes, porque isso ajuda muito o canal, e escreve aí nos comentários. BTC Bob Esponja. Quem colocar esse
código lá no nosso grupo geral, tá? Chamar lá a gente lá no nosso grupo geral. O link tá na descrição do vídeo. É um grupo gratuito que eu passo muita informação. Quem entrar aqui, for lá na última mensagem do grupo, clicar no @oficial no FX, tá? Na última mensagem vai ter um @oficial no FX. Ao clicar, quem enviar essa mensagem para mim, vai contar com um desconto para aquisição do grupo Premium e grupo do desafio. O que são esses grupos? São 2 grupos fechados em que eu apresento tudo que eu faço. Todas as minhas compras, as minhas vendas, rebalanceamento de carteira, estratégia, planos. Você tem o suporte 1 para 1 comigo. Tudo que eu faço tem plano, tem preparação. E você vai ter acesso completo. Vai poder tirar dúvidas comigo, discutir a questão estratégica, discutir gráfico. Você quer ter acesso a tudo que eu faço? Ter acesso a conhecimento, a aulas de base, de fato? O Premium e o Desafio são para você. Eles custam um pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais baratos no plano vitalício. Agora, chama a gente, coloca lá Bitcoin Bob Esponja, que você vai contar com um desconto adicional. Maravilha? Então, você que quer participar, o link está na descrição do vídeo. Agora, vamos analisar alguns ativos? Que tal? Falei bastante, mas eu sempre faço questão de ser, como é que eu posso dizer? Lento até na minha explicação, porque eu sei que muita gente está chegando agora, eu sei que muita gente está pegando muita informação, eu sei que muita gente leva muito em consideração o que eu falo, então eu tenho a obrigação de explicar de uma forma que seja simples e que seja pausado. Eu não sou narrador de time, narrador de jogo de futebol que eu tenho que... Escuta o jogo na rádio, você vai entender o que eu estou falando. Mas eu faço questão de ser mais didático e lento para que todo mundo possa entender. Eu entendo que muitas vezes eu sou lento e até para mim, tá? Eu assistindo, eu falo devagar. Por isso, coloca no 2 vezes aí e seja feliz e deixa o like e se inscreve no canal. Beleza? Só para explicar isso aí para quem às vezes me pergunta. Maravilha? Vamos às altcoins. Bom, seguinte. Qual que é a minha visão? Tá tudo muito saudável, tá tudo muito lindo. Pode ser que a gente tenha correções no Bitcoin. Isso é algo importante. Pode ser sim necessário, seria plausível acontecer. O que eu vou ficar de olho? Dominância, se a dominância vai subir ou vai cair. Se a dominância cair, qualquer correção do Bitcoin vai ser menor nas altcoins em geral. Tá? O total 3 tende a corrigir menos. Por isso, pode ser que a gente tenha grandes oportunidades. Mas ainda assim eu vou olhar para você aqui estes ativos e a gente vai discutir os cenários com base justamente no gráfico. Então vamos lá. Fácil e objetivo. SKL. Projeto sustentou uma faixa de suporte, não é o suporte mais importante, tá? A gente tem um suporte abaixo, tá? Mas a gente sustentou, fez um fundo ascendente aqui, tem uma cunha, tá? Pode ser considerado uma cunha, um canal de baixa. Acho que até um canalzinho aqui. Um canal de baixa aqui, uma cunha, sei lá. Pouco importa. Teve o seu rompimento e teste. Rompimento, teste. Rejeição. Confirmação de rompimento desse canal de baixa somente quando a gente tiver este movimento. Está prestes a ter esse movimento, mas enquanto este movimento não acontecer, tá, eu não vejo uma oportunidade tão clara. Então eu aguardaria justamente isso. O que é isso? É a alta, confirmando, correção, e aí sim eu vou olhar para uma aceleração. É isso que eu estou de olho, é isso que é necessário neste projeto específico. Lembrando que eu sempre analiso o gráfico. Se você quer ignorar o gráfico, porque você estudou esse projeto, e sim, você tem que estudar todos os projetos, independente se você está com uma visão gráfica ou não, mas se você não quer aguardar o gatilho gráfico, porque você está correndo contra o tempo, DCA, Dollar Cost Average, tá? Mas aqui a gente sempre vai falar gráfico. Coach, olha, coach tem um
pseudo aqui, ó, ombro, cabeça, ombro inverso, que confirma quando a gente tiver este rompimento aqui. Mas, vamos olhar aqui, eu quero fazer uma avaliação, vamos olhar, eu tenho um suporte resistência claríssimo aqui, tá? Vou até fazer uma linha. Vai, meu amigo, a gente não tem todo o tempo do mundo, TradingView não quer trabalhar. Pronto. Temos aqui, ó, resistência, suporte, suporte, resistência, resistência, foi, suporte, tá na luta aqui, ó, nesta faixa, para confirmar rompimento desta resistência. No entanto, eu tenho uma resistência micro acima. O que eu faria? Somente compraria depois de um movimento como esse em 0,13 cents. Ah, Alan, mas está em 0,10, eu não quero esperar, eu quero comprar DCA. Se você tem um perfil mais conservador e ainda assim quer comprar COT, o seu momento de compra é este. CRO. Me pediram CRO muitas vezes essa semana e a minha visão segue a mesma. Não adianta ter uma valorização absurda se a gente não vai ter o rompimento da resistência. Então, aguardo o rompimento da resistência. Teve o rompimento? Aí, maravilha. Rompimento, teste, oportunidade. Aqui, eu pessoalmente nunca compraria. Por quê? Porque é uma resistência claríssima. SNX. A mesma visão que eu tive alguns dias, na verdade, algumas semanas atrás, se mantém, tá? Vou apagar aqui e vou redesenhar para você. Não adianta se comprar numa resistência, tá? Porque aqui é uma resistência, tá? E aqui, ó, você vê que a gente foi e voltou. Tá indo e não conseguiu. Agora, a gente quer isto, isto e isto. Então, eu preciso de uma confirmação em SNX acima de 1,80. Acelera. Volta a corrigir? Maravilha. Aí sim abre esse espaço para exposição. GLQ. Tá numa faixa interessante, viu? Tá numa faixa interessante. Por quê? Porque ele não confirmou o rompimento, ainda está numa faixa de acumulação. Eu ficaria de olho para estes pontos aqui, ó. Já está em 0,079, é a primeira faixa interessante diante deste movimento como um todo, tá? E ficaria de olho até este fundo aqui de 0,061. Vejo esta faixa como interessante para quem está sim visando uma exposição no projeto. XLM voou! Voou lindamente, 85% de alta, maravilha, sustentou e está aqui diante de um rompimento deste padrão de acumulação. O que a gente pode agora fazer? Depois que ele confirma, eu posso aguardar uma correção, seria plausível, uma correção, e aí sim, uma pernada para buscar uma faixa superior, tá? Por quê? Porque eu pego aqui, acumulação completa, rompimento, teste, abre esse espaço para a gente buscar essa outra faixa de resistência aqui, ó. Tá? Essa faixa de resistência que eu vou te mostrar agora. Tá vendo aqui? Esta é a minha faixa de resistência superior. Vamos colocar em amarelo. Para combinar, tá aqui. É isso que eu estou de olho em XLM. Comprar agora! Acho perigoso. Acho perigoso. Semanal está em sobrecompra. Podemos ter uma correção. Eu aguardaria. Algo. Olha que bacana. Algo está tendo um pivô de alta. Agora, maravilha. Perfeito. Eu só aguardo este movimento agora. Movimento de pullback. Ele acelerou legal. O movimento de pullback abre espaço para quem não comprou nesta faixa de preço. Você pode traçar um Fibonacci aqui. E você tem as faixas entre 0,17 e 0,15. Tá? 0,1760 e 0,15 como faixas de buy zone. E olha só como a flechinha aqui se mantém nessas faixas.
vejo essa como uma oportunidade em potencial. CSPR, Casper, tá horrível, porque perdeu os fundos e nem é um movimento. Pera aí, vamos ajustar. Vamos ver. Lá, 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 lá. Linha de tendência de baixa. Foi rompida. Deixa eu ver aqui. Vou fazer um desenho simples porque o que importa é este rompimento. No entanto, tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Ah, é uma alta espetacular. Só que não. Por que só que não? Porque ele precisa romper, não adianta nada. Despenca, aí recupera. Isso aqui, até segunda ordem, é um topo descendente para ele continuar a cair. O que você, como investidor, quer? Não comprou aqui? Seria bem difícil comprar aqui. Você tem que aguardar rompimento, teste, e aí sim abre-se espaço para uma oportunidade. Não adianta comprar esse ativo aqui. Eu acho extremamente perigoso, tá? Aguardaria rompimento e teste. XRP, todo mundo feliz com XRP, ora, quem estava morto e agora reviveu? Agora a gente tem o quê? Porrada para cima, deve se sustentar até o fechamento da semana. E agora é simples, traça, fundo, topo. E aí você tem áreas entre 0,96 e 0,78 como áreas plausíveis para quem quer se expor, porque enxerga que XRP vai ser um mega projeto e vai valorizar muito mais do que seu topo anterior. Não é o meu caso, já expliquei por que eu não invisto no mesmo, mas isso não quer dizer absolutamente nada, certo? Então, 0,96, 0,78, faixas de buy zone para XRP. Primeiro movimento bullish em XRP em 300 anos. AVAX, pivôzão de alta lindo, agora fica fácil. Fibonacci, gatilho de entrada. Retração de Fibonacci, entre 31,60 e 28 dólares, a gente ainda tem aí uma oportunidade, deixa eu só ajustar, 32 e 28 dólares, fica uma faixa de pullback interessante para quem quer se expor. Luan, eu não vou ficar esperando o gráfico, não tem problema nenhum, não espere, faça o seu DCA, contanto que você entenda o ciclo de mercado, que você entenda os movimentos e que você esteja plenamente consciente do projeto. FET! Ai, mas FET está corrigindo, oh meu Deus, o que acontece com FET que não consegue subir? Gente, qualquer movimento para mim em FET que está em um padrão de acumulação e é um alfa nesta faixa, acaba trazendo uma oportunidade. Por quê? Porque a gente está entre 618 e 78,6. Luan, você tem FET? Não. Não. Mas eu tenho outros projetos de inteligência artificial que são interessantes, tá? E que estão numa faixa de acumulação e eu também estou de olho para compras. Então, eu vejo sim que é um bom projeto. Se você, porventura, acabar vendo ele beliscar $1 novamente, pode ser que você tenha uma grande oportunidade. Neste momento, é só acumulação. Tem um pseudo ombro, cabeça ombro inverso aqui, mas é isso. Maravilha? Então, vamos acompanhar o mercado, vamos acompanhar o Bitcoin neste movimento semanal que ele tende a fazer hoje, tá? Fechamento semanal acima de 80 mil dólares é confirmação de padrão, abre espaço no macro para mais acelerações, mas o fato da gente estar com medo de ganância elevado levanta questões de cautela. Esteja preparado para uma eventual correção, se ela acontecer, não aposte contra a tendência, lembro isto mais uma vez, mas fique atento porque a gente tem grandes oportunidades, tá? Tem vários ativos aí que podem fazer a nossa alegria e abrir aquele cenário de comprar barato antes que tudo exploda. Mais uma vez, se você gosta do meu conteúdo, já se inscreve no canal. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.